Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje nossa aula terá duas etapas, tá bom? Primeiro nós vamos fazer uma parte de correção e em seguida uma parte de exercícios. Vamos corrigir então a partir da página 49 da apostila, onde nós estudamos o assunto verbos no imperativo. Verbos, relembrando, são palavras que expressam ações. Vocês estão estudando verbos que indicam ações e verbos no imperativo, no modo imperativo, ou seja, que vão indicar uma ordem, um pedido ou uma orientação. Então, nós temos a atividade 1 e a letra A pergunta qual das palavras indica uma ação, a palavra ajude, a palavra adulto ou a palavra bifinhos. A palavra que indica uma ação é ajude. Esse é o verbo que está indicando uma atitude, um movimento, que é uma ação. Na letra B, pede que vocês pintem na advertência do quadrinho amarelo as outras palavras que também indicam ação. Então, como vocês podem observar, na tela está colorido de azul, São as palavras peça, ajude, fazer e frite. Todas elas são verbos, tá? Na página 50, era necessário encaixar os verbos no modo de preparo da receita. Aqui nós temos também verbos imperativos. Estão indicando uma orientação, já que é uma receita. Então, ficou assim. Item 1. Descasque a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Depois, o número 2, nós não tinha espaço nenhum para encaixar. Passamos para o 3. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Amasse até dar ponto, deixar de grudar nas mãos. Número 4. Molde a massa em bolinhos. Recheie com cubos de queijo e frite em óleo quente até dourar. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui. Os verbos descasque, escorra e amasse, vocês têm que encaixar eles aí com letra maiúscula, porque estão em começo de frase, tá bom? Já os verbos recheie e frite, letra minúscula, porque eles são encaixados em uma parte que é uma continuação da frase, tá? Na página 51, era necessário vocês sublinharem os verbos, Na tela vocês vão observar aí que eu pintei, que está pintado, que é para que fique mais fácil de vocês visualizarem. E os verbos são foi, fazer, perdido, encontrou, descansando, começou. O verbo dar, ele se repete algumas vezes, durante o texto, grifem todos. Saiba e imagine. Aí aqui na parte de baixo agora, nós temos de novo a repetição do verbo dar. Vocês podem sublinhar ele quantas vezes vocês conseguirem identificar ele aí. Os verbos quer, dizer, adianta, plantar. Plantar também se repete. E o verbo que é o último lá no finalzinho, tá bom? Na letra B, nós temos uma frase. Essa terra dá feijão? Dá é um verbo, é uma ação. O que se pede aqui na letra B? Que vocês substituam o verbo, que está em destaque, por outro sem alterar o sentido da frase. A minha sugestão é, essa terra produz feijão? Porque nós fizemos a troca do verbo dar pelo verbo produzir, Produz. E aí o sentido permaneceu o mesmo. A frase está querendo dizer a mesma coisa aí, ok? Vamos corrigir agora o CA na página 24, onde nós temos um trecho que diz assim, espete com um palito, se sair seco já está assado. Qual palavra indica uma ação a ser realizada? A palavra é espete, indica um movimento, uma ação. Letra B, essa palavra é um verbo. Letra C, essa palavra indica uma orientação. Então, nós temos aqui, após a letra C, uma breve explicação que quando uma forma verbal, que é uma palavra que tem a função de verbo, dá uma orientação, expressa um pedido ou uma ordem, nós dizemos que ela está conjugada no modo imperativo, tá bom? Aqui na número 6, nós temos colunas. E aí vocês deveriam ligar as colunas indicando o que cada frase está indicando aí. Se é uma ordem, se é uma orientação ou se é um pedido. Primeira frase, fique quieto, uma ordem. Segunda frase, por favor, siga em frente, uma orientação. Terceira frase, coma doce somente de vez em quando, orientação. Quarta frase, colabore com nossa causa e doe as roupas que não usa mais, um pedido. Penúltima frase, faça silêncio, ordem. E por último, depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar, é uma orientação.
Agora vamos à explicação das atividades. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês no portal, tá bom? Então, quem puder, imprima as folhas, depois cole no caderno. Quem não puder imprimir, vamos fazer aquele esquema que já estamos acostumados. Façam somente as respostas no caderno, tá bom? Então, na atividade 1, vocês precisam circular os verbos imperativos em cada frase. Por exemplo, na frase marcada, que é a frase C, misture todos os ingredientes no liquidificador. Nós observamos aí que é uma orientação, uma frase que indica uma orientação. Mas qual é a palavra que é o verbo que está indicando essa orientação? O que deve ser feito? Qual ação deve ser praticada? A palavra é misture. Então, vocês devem circular o verbo misture que está indicando orientação, tá bom? Nas demais, A, B e D, que eu não expliquei aqui, usei a C como exemplo, vocês vão tentar identificar qual palavra está indicando uma ordem, ou um pedido ou uma orientação, tá bom? Porque é um verbo imperativo. E somente circular essa palavra. Na atividade 2, vocês vão identificar se os verbos imperativos que estão em destaque em cada frase indicam ordem, pedido ou orientação. Na letra A eu já fiz, ó. Vamos formar uma dupla? Observem que a palavra em destaque é vamos. Essa palavra é o verbo da frase e está indicando um pedido, por isso que eu coloquei pedido logo embaixo. Na letra B, vá agora para o seu quarto. Observem que a palavra em destaque é vá, então o verbo da frase é vá. Esse verbo, né, de acordo com o contexto da frase e com o próprio verbo, está indicando o quê? Uma ordem, um pedido ou uma orientação. E vocês vão escrever. Se for uma ordem, escrevam ordem embaixo. Se for uma orientação, escrevam orientação. E vocês vão fazendo dessa forma até a letra G, tá bom? Observando as palavras em destaque. Aqui, na segunda folha, nós temos uma atividade sobre a acentuação das palavras oxítonas. Lembrando que as palavras oxítonas são aquelas que possuem a última sílaba mais forte, a última sílaba tônica, e elas são acentuadas somente quando terminam em A ou AS, em E ou ES, em O ou OS, em EN ou ENS e em ditongos abertos. Lembrando, ditongos são aquelas palavras, quando a gente separa as sílabas, elas permanecem com as vogais juntas, tá bom? Então, nós temos os ditongos abertos, EI ou EIS, EL ou ELS, OI ou OIS, tá bom? Então, nós temos aqui um quadrinho com diversas palavras, ó, camelô, você, robô, urubu, fubá, amém e dominó. Uma dessas palavras foi acentuada de forma incorreta, ela não possui acento. Vocês precisam descobrir qual é essa palavra. Ela está acentuada, mas ela não possui acento. Então, vocês vão descobrir que palavra intrusa é essa daí, que está incorreta, e vão escrevê-la na letra A de forma correta. Na número 2, vocês precisam acentuar as palavras oxítonas quando necessário. Ah, professor, mas como eu vou saber quando a palavra tem acento ou não? É só observar a regrinha aqui em cima. Por exemplo, a palavra você, da letra A, é uma oxítona e termina com a letra E. Aí vocês podem vir aqui, ó, se a palavra termina com E e é oxítona, ela é acentuada. Então, a palavra você, ela possui um acento, tá? Lembrando que quando as oxítonas possuírem acento, o acento sempre vai ser na última sílaba, tá bom? E aqui na atividade 2, vocês precisam dizer qual é o nome dos acentos que vocês utilizaram. Na atividade 2 não, na atividade 3, eu errei o número aqui, vou corrigir. Na atividade 3, vocês precisam dizer quais acentos vocês utilizaram na atividade 2. São 2 acentos, vocês precisam colocar o nome deles aí. Lembrando que na atividade 2, onde vocês têm que acentuar as palavras, nem todas possuem acento, tá? Prestem atenção a isso. E por último, na atividade 4, vocês vão pensar em uma palavra oxítona acentuada, pode fazer uma pesquisa no dicionário, pode também consultar a internet, tá bom? E formar uma frase com ela. Tentem utilizar uma palavra que eu não usei aqui no exercício, tá bom? Então, por hoje é só isso, tá bem tranquilo a nossa aula de hoje, tá? Mas prestem bastante atenção, porque essa semana nós teremos atividade avaliativa, tá bom? Um beijão, crianças, boa aula para vocês!